E aí, massa! Hoje eu vou falar pra você como você aprender inglês em casa. Então você tá vendo aqui um cenário novo. Em um ano eu morei em 8 casas diferentes, então você pode ver que se você dá uma rebobinada aí no vídeo, vai ver que várias casas diferentes. E agora eu voltei pro Brasil, então vou fazer um vídeo exclusivo sobre o Brasil. Se você quiser assistir esse vídeo, basta você se inscrever no canal, que quando o vídeo pintar no seu YouTube, você vai receber ele de forma exclusiva, beleza? E lembrando que o inglês é a segunda língua mais falada do mundo, então se você souber falar inglês, a sua vida facilita muito. Você tem a possibilidade de encontrar empregos melhores, você tem a possibilidade de melhorar o seu currículo, você tem a possibilidade de ganhar dinheiro com isso e você tem a possibilidade de ajudar outras pessoas. E a lot of people ask me if I speak English fluently, but I always say that is not necessary, because you don't need to speak like native to people understand you. Muitas pessoas me perguntam se eu falo inglês de forma fluente, mas eu digo para todo mundo que isso não tem necessidade, porque você não precisa falar igual nativo, o pessoal te entender. Você normalmente fala da forma que você quiser. Isso não muda, isso é no mundo inteiro. Então, para você aprender o inglês também não é diferente. Então, conforme você vai aprendendo, conforme você vai desenvolvendo suas habilidades, você vai falando, você vai desenvolvendo a sua prática, você vai desenvolvendo a sua forma de se comunicar, beleza? Tanto de forma não verbal quanto de forma verbal. Agora eu vou te falar como que foi meu processo de aprendizagem do inglês. Eu iniciei aprendendo inglês em casa, minha mãe me ensinou um pouco. Depois eu aprendi um pouco de inglês na escola, né? Quando a gente é pequeno, pequeno ainda sou, mas quando a gente é mais novo, a gente tem um contato de inglês na escola. Normalmente a gente tem contato com inglês e com espanhol, então tive aquele contato inicial. No ensino fundamental ainda entrei um pouco na escola de inglês, então tive aquele contato também. O processo de aprendizado ele foi se construindo, não foi nada do nada eu aprendi inglês, então foi um processo que foi se construindo ao longo do tempo. Depois disso eu fui fazer intercâmbio na Irlanda, então eu fiquei morando na Europa 2 anos, então eu voltei pro Brasil agora por enquanto. Então nesse processo de 2 anos, no primeiro ano que eu fiquei, eu estudei inglês de uma forma hard, de uma forma pesada, de forma que no primeiro ano eu já estava conseguindo me comunicar de uma forma bem melhor. Então meu inglês ali estava no pré-intermediário, eu não me comunicava direito, mas eu entendia, já era alguma coisa. E como eu te falei, por mais que eu tenha ficado um ano na Irlanda aprendendo inglês direto, não tenho necessidade de falar igual nativo, porque o inglês você não precisa se comunicar igual nativo, você se comunica igual brasileiro, porque normalmente quando você conversa com um brasileiro em inglês, você vê que ele tem um sotaque de brasileiro, você não identifica, ele é do Pará, ele é da Bahia, ele é de Minas, não, ele é brasileiro, não tem problema nenhum, porque se você conversar com um gringo em inglês, mesmo com seu sotaque, ele vai conversar com você e vocês vão se comunicar. Esse que é o objetivo. Tem gente que quer ter sotaque de gringo, não é meu objetivo. Meu objetivo é me comunicar com as pessoas. Se eu tiver sotaque de gringo, no caso, né, pra quem é nativo de lá, eu sou gringo. Pra quem tem sotaque de gringo, não tem problema, porque eles acham a coisa mais linda do mundo. Você tá tentando aprender a língua deles. Eles acham a tecnologia mais avançada do mundo, é você tentar aprender a língua deles. Normalmente o processo de aprendizagem de inglês ele se divide em 4 partes: a leitura, a escrita, a audição e a fala. É um processo evolutivo, digamos assim, que você vai aprendendo essas 4 partes aos poucos. Como a maioria eu aprendi nesse ritmo também. Eu aprendi a ler, depois eu aprendi a escrever, depois eu fui acostumando meu ouvido, depois que eu fui falar. No caso que eu fui falar, eu já fui falar já na Irlanda lá. E a primeira dica que eu posso dar pra você aqui é você estudar alguma coisa que você goste. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, então eu leio muito sobre futebol, eu leio muito sobre esporte. Então, consequentemente, eu adquiro muito vocabulário sobre esse meio. Então, se a gente for parar para conversar sobre futebol, eu consigo entender o que você está falando e eu consigo me comunicar. Beleza, mas nem todo mundo gosta de futebol. Então, imagine que quando eu for falar de escola, sobre comida, é bom você sempre estudar um pouco de cada coisa, porque independentemente do assunto que você for conversar, a pessoa for conversar com você, você tem aquela saída, né? Você sabe pelo menos conversar um pouquinho. E essa que é a manha. Você começa estudando alguma coisa que você gosta e depois, aos poucos, você vai estudando algumas outras coisas para você adaptar seu vocabulário, adaptar a sua rotina, adaptar a forma que você conversa. Essas questões são bem significativas. Mas nem sempre eu tive essa facilidade de conversar. No início, quando eu tentava me comunicar em inglês, eu usava muito o Google Tradutor, eu usava o dicionário, eu perguntava muita coisa, eu tirava muita dúvida, eu perguntava para pessoas que eram nativos, que eram fluentes, porque eles têm a possibilidade de responder melhor, né? É a língua nativa deles. A possibilidade deles me responderem é maior do que se eu perguntar, por exemplo, para um polonês. O polonês às vezes está morando lá tem 5 anos, mas não é a língua nativa dele. E naquela época eu bati a cabeça, né?
usava tradutor. Hoje em dia eu não preciso mais. Hoje em dia eu converso em inglês sem precisar olhar o tradutor. Hoje em dia eu atendo cliente sem precisar ficar traduzindo. Hoje em dia eu atendo ligação. Se a pessoa me ligar em inglês, eu converso com ela de boa. Claro que uma coisa é a pessoa falar rápido, aí nem eles mesmo não se entendem. Mas se você falar de uma forma ok, tranquilo. Outra dica que eu dou pra você é, mesmo se você não for fazer um intercâmbio, tente fazer uma imersão. Você imergir na língua, você se introduzir num meio em que te favorece você aprender de uma forma mais rápida. Por exemplo, vamos dizer que você não está fazendo intercâmbio. Você tenta buscar a língua que você está aprendendo para a sua rotina. Você fica grande parte do dia com o celular na mão. Então você coloca a língua do seu celular em inglês. Busca falar um pouco de inglês no seu trabalho. Muda a língua do computador, por exemplo. Você fala um pouco de inglês em casa. Você fala um pouco de inglês na escola. No intercâmbio é mais fácil, porque você pode mudar o seu meio de forma que tente trabalhar em um local que você vai falar inglês. Então, quando você for trabalhar, você vai falar inglês. Quando você for buscar uma casa, você busca a casa de alguma pessoa que mora em outro país, você provavelmente vai falar inglês com essa pessoa, então você já vai ter 3 meios que te favorecem falar inglês. Outra dica boa aqui é para você assistir coisas em inglês, você assistir filmes em inglês, séries em inglês. Se o seu inglês não tiver tão seguro assim, você pode começar assistindo o áudio em inglês para acostumar o ouvido e a legenda em português. Você já acostuma um pouco o ouvido. Conforme vai passando o tempo, você coloca o áudio em inglês e a legenda em inglês também. E vai passando o tempo ainda, você coloca o áudio em inglês e sem legenda, né? Claro que se você estiver começando a estudar agora, você não vai colocar o áudio em inglês e sem legenda porque você não vai entender nada. Então você vai acostumando aos poucos. Mas de fato, por exemplo, se você colocar dublado em português, você não vai entender nada de inglês, porque você não está ouvindo e não está vendo inglês. Você não está vendo inglês em hora nenhuma. Você tem que esquecer o dublado. Que tipo de conteúdo que é bom você fazer isso? É bom você fazer isso em linguagens mais simples, por exemplo, em séries de comédia, ou em filmes da Marvel, ou então filmes de desenho que você já assistiu. A dica é, por exemplo, você assistir primeiro o filme, a série em português, depois você assiste em inglês, com legenda, depois sem legenda. Vai adaptando aos poucos, porque às vezes decora alguma frase, às vezes você sabe o que vai acontecer, você sabe ali o contexto, fica mais fácil de você entender, beleza? Outra coisa que você pode fazer também é, conforme você vai tendo acesso a esse conteúdo, você fazer algumas anotações. Você anotar, por exemplo, alguma palavra que você aprendeu, alguma palavra que você não sabe o significado, você pode pesquisar o que é, alguma frase que você achou diferente, você pode pesquisar o que é. Se você já souber, você anota para você não esquecer. Ah, não, peraí, isso aqui eu vi naquele filme lá, então eu vou tentar usar um pouco aqui. Você tenta usar 1 ou 2 vezes, você já meio que decora ali, beleza? Outra dica também é você tentar ter acesso a músicas. Você ouve uma música em inglês e tenta buscar a tradução dela, ou ouve ela vendo a letra, que aí você vê o que ele tá falando, o que significa, palavras, então você vai associando e você vai decorando. E outra coisa é você começar. Você não precisa ficar esperando o seu inglês estar perfeito para você começar. Quanto mais você tentar, quanto mais você buscar, quanto mais você errar, quanto mais você passar vergonha, mais rápido você vai aprender. Então, no início você vai conversar ali no yes ou no. A pessoa vai te perguntar alguma coisa, sei lá, yes, no. Vai passando o tempo, você vai sentindo a necessidade de falar alguma coisa. Não, pera aí, yes, but alguma coisa. Não, pera, não é bem assim, alguma coisa assim. Então você vai sentir a necessidade natural de adicionar alguma coisa. Outra coisa também que funciona bastante é você ter acesso, buscar conteúdos gratuitos. Tutoriais no YouTube, por exemplo. Buscar vídeos gratuitos aqui, dicas no Instagram, no YouTube. São dicas que funcionam bastante porque é conteúdo gratuito e para você ter acesso a isso é muito mais fácil, né? E você pode ver isso na rotina, você pode acompanhar influencers que falam isso o dia inteiro no Instagram. Então você tem acesso à língua ali o dia inteiro. Outra dica é você tentar inserir isso no seu dia a dia. Mesmo se você morar no Brasil, por exemplo, tente usar algum aplicativo, falar de algum lugar, falar com alguém que fale a língua inglesa. Você busca inserir isso no seu dia a dia. Segue algumas pessoas no Instagram que são de fora. Use alguns aplicativos, por exemplo, o Cambly, o Omegle. Então tem vários aplicativos que dá para você conversar ao vivo com a pessoa. Tem uns que tem câmera, tem uns que não tem uns que é só digitar. Então você pode conversar do jeito que você quiser, beleza? Mas quanto mais você imergir, quanto mais você se colocar numa posição favorável de você ter acesso à língua, mais rápido você vai aprender. Você vai ouvir, você vai ler, você vai escrever, você vai aplicar, você vai falar.
Então, quanto mais imerso você tiver, mais rápido você vai aprender. Esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado. Não se esqueça de dar o like no vídeo se esse conteúdo foi relevante para você. Se não for relevante para você, comenta aí por que não foi relevante para você. Como você aprendeu inglês? Você aprendeu inglês de uma forma diferente? Conta aí nos comentários, porque eu também gosto de aprender estratégias diferentes de aprendizado, né? É isso, tamo junto e até a próxima.